Fala, meus irmãos, tudo bem? Vamos agora então de estudo da revista Sentinela, da semana de 19 a 25 de maio. O estudo 11, que tem o tema Imite o zelo de Jesus na pregação. Fique à vontade para se inscrever, compartilhar e dar um like. Vamos direto ao ponto? Primeira pergunta. Qual é uma das coisas que diferenciam o povo de Jeová daqueles que dizem ser cristãos? Uma diferença fundamental é que as testemunhas de Jeová demonstram um desejo intenso de pregar as boas novas, como indica Tito, capítulo 2, versículo 14. Diferentemente dos falsos cristãos, que não priorizam esse trabalho. Embora às vezes possamos sentir falta de entusiasmo, como reconheceu um velho dirigente. Parágrafo 2. Por que às vezes pode parecer difícil se sentir animado para participar na pregação? Nem sempre é fácil ter entusiasmos pela pregação, porque às vezes não vemos resultados imediatos. Além disso, trabalhar com os irmãos em outras tarefas costuma ser agradável e edificante, enquanto pregar em territórios pouco receptivos pode ser desanimador, especialmente se tivermos experiências negativas ou sentimos que as pessoas não estão ouvindo. Soma-se a isso o fato de que, segundo as palavras de Jesus, quanto mais próximo o fim estiver, maior será a oposição à mensagem. Parágrafo 3. O que aprendemos sobre o zelo de Jesus em Lucas capítulo 13, versículos do 6 ao 9. Lucas capítulo 13, versículos do 6 ao 9, nos ensina que Jesus manteve e aumentou seu entusiasmo pela pregação, apesar dos poucos resultados visíveis. A ilustração compara um homem que cuidou de uma figueira por 3 anos sem que ela desse frutos, mas ele não desistiu e continuou se esforçando. Parágrafo 4. Que 4 coisas vamos aprender do exemplo de Jesus? Este artigo examinará 4 maneiras pelas quais Jesus demonstrou entusiasmo em seu ministério, especialmente durante os últimos 6 meses de sua vida na terra. Esses pontos são: primeiro, ele se encontrou em fazer a vontade de Jeová. Segundo, ele prestou atenção às profecias. Terceiro, ele confiou que Jeová o ajudaria. Quarto, ele era positivo e tinha esperança de que alguns o ouviriam. Parágrafo 5, no subtópico, Jesus se concentrava na vontade de Jeová. Parágrafo 5. Como Jesus mostrou que se concentrava em fazer a vontade de Deus? Jesus demonstrou que estava focado em fazer a vontade de Deus ao pregar com entusiasmo as boas novas do reino, sabendo que essa era a sua missão principal. Durante os últimos meses de seu ministério, ele viajou incansavelmente de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando. Ele também treinou mais discípulos e os enviou para pregar com ele, mostrando que priorizava o trabalho do reino acima de tudo. Parágrafo 6. Como a obra de pregação está ligada às outras atividades que fazemos na organização. A pregação ela está relacionada a qualquer designação que tenhamos, porque é o trabalho principal que Jeová e Jesus nos confiaram. Todas as outras tarefas dão um suporte direto a esse trabalho. Por exemplo, construímos salões do reino para que as pessoas a quem pregamos possam adorar Jeová. O trabalho em Betel e outros locais semelhantes facilita o trabalho de pregação. E as atividades de assistência ajudam os irmãos a cobrir suas necessidades básicas para que possamos retomar a pregação e outras atividades espirituais. Parágrafo 7º. Por que Jeová quer que continuemos pregando? Jeová quer que continuemos pregando porque Ele quer que o maior número possível de pessoas ouça e aceite as boas novas, já que essa mensagem tem o potencial de salvar suas vidas. Seu desejo é que eles sejam salvos e cheguem a um conhecimento exato da verdade. Parágrafo 8º, no subtópico, Jesus tinha bem em mente as profecias da Bíblia. Como conhecer as profecias bíblicas influenciou a forma como Jesus usava seu tempo. Conhecer as profecias da Bíblia teve um efeito profundo em Jesus, pois ele sabia que seu ministério duraria apenas 3 anos e meio e que ele morreria de uma maneira específica. Esse conhecimento o motivou a aproveitar ao máximo seu tempo, pregando com entusiasmo para concluir a obra que Jeová lhe havia confiado. Parágrafo 9. Por que entender as profecias da Bíblia nos motiva a pregar com zelo? As profecias bíblicas nos motivam a pregar com entusiasmo porque nos ajuda a entender que estamos vivendo nos últimos dias desse sistema. Ver profecias se cumprindo, como o conflito entre o rei do norte e o rei do sul, ou a visão da estátua no livro de Daniel, nos convence de que o reino de Deus está prestes a intervir. Esse conhecimento nos motiva a pregar com urgência,
sabendo que Jeová em breve estabelecerá seu reino. Parágrafo 10. De que outras maneiras as profecias da Bíblia nos motivam a pregar? As profecias nos motivam a pregar com entusiasmo porque contêm promessas esperançosas que desejamos compartilhar com outros. Eles nos lembram que Jeová tem um propósito maravilhoso à humanidade e que esta mensagem é para todos. Parágrafo 11, no subtópico, Jesus confiava na ajuda de Jeová. Parágrafo 11. Por que Jesus precisava confiar em Jeová para continuar pregando com zelo? Jesus precisava confiar em Jeová porque sabia que sua mensagem causaria divisão e forte oposição, como indica Lucas no capítulo 12, versículos 49 e 53. Embora pregasse com respeito, seus ensinamentos geravam controvérsias, principalmente entre os líderes religiosos, que passaram a odiá-lo a ponto de tentarem matá-lo em diversas ocasiões. Parágrafo 12. Como Jesus preparou seus discípulos para continuar pregando quando enfrentasse perseguição? Jesus preparou seus discípulos, lembrando-os de que eles podiam confiar em Jeová para ajudá-los. Ele lhes garantiu que, embora enfrentassem perseguição, não estariam sozinhos, pois Jeová lhes daria as palavras certas por meio do seu Espírito Santo. Ele também os ensinou a serem prudentes e cautelosos e explicou que eles não deveriam forçar ninguém a ouvir a mensagem. Ele também os aconselhou a fugir caso fossem perseguidos. Parágrafo 13. Porque você pode ter certeza de que Jeová vai ajudar você. Podemos ter certeza de que Jeová nos ajudará a pregar com entusiasmo, apesar da oposição, porque Jesus orou por seus seguidores. Nessa oração, ele pediu a Jeová que protegesse os apóstolos e todos que aceitaram a mensagem que eles pregaram, o que inclui nós. Parágrafo 14. Porque sempre vamos conseguir pregar com zelo, mesmo em tempos difíceis. Estamos confiantes de que conseguiremos continuar pregando com entusiasmo, porque Jesus nos garantiu que mesmo quando enfrentássemos dificuldades ou perseguições, Jeová nos daria a ajuda de que precisamos. Parágrafo 15, no subtópico, Jesus mantinha uma atitude positiva. Parágrafo 15. Como sabemos que Jesus tinha uma atitude positiva sobre a pregação? Jesus estava confiante de que haveria pessoas que ouviriam as boas novas e essa atitude positiva o ajudou a continuar pregando com entusiasmo. No final do ano 30, Jesus viu que havia muitas pessoas dispostas a ouvir a mensagem e as comparou a um campo branco pronto para a colheita. Parágrafo 16. Como as ilustrações de Jesus ajudaram os discípulos a ter um ponto de vista positivo sobre a pregação. Jesus usou duas comparações em Lucas no capítulo 13, versículos 18 a 21, para transmitir uma atitude positiva em relação à pregação. Primeiro, ele comparou uma mensagem do reino a uma semente de mostarda que cresce e se torna uma grande árvore, indicando que muitas pessoas aceitariam as boas novas e que nada impediria sua propagação. Segundo ele, comparou isso a um fermento, sugerindo que as boas novas se espalhariam por muitas partes da terra, transformando as pessoas de forma gradual, mas significativa. Parágrafo 17. Por que podemos continuar tendo uma atitude positiva sobre a pregação? Temos muitos motivos para manter uma atitude positiva em relação ao ministério. Uma delas é ver os resultados que Jeová está alcançando ao redor do mundo. Milhões de pessoas comparecem à comemoração, estudam a Bíblia e centenas de milhares são batizadas e participam na pregação a cada ano. Embora não saibamos quantas pessoas mais aceitaram a mensagem, sabemos que Jeová está reunindo uma grande multidão que sobreviverá à grande tribulação. Parágrafo 18. O que queremos que as pessoas percebam sobre nós? Queremos que as pessoas percebam que pregamos com o mesmo entusiasmo e coragem de Jesus, assim como os apóstolos, cuja atitude levou outros a perceberem que eles haviam estado com Jesus. Quando você nos vir pregando com zelo, queremos que reconheça que somos verdadeiros discípulos de Cristo. Vamos às 3 perguntas finais. Como podemos imitar o zelo de Jesus? Por nos concentrar na vontade de Jeová e terem bem em mente as profecias da Bíblia. Jesus via a pregação como o trabalho mais importante de seu Pai lhe havia confiado. Ele não tratou isso como uma tarefa secundária, mas como uma prioridade em sua vida. Para imitá-lo, precisamos ter a mesma visão, ver a pregação como a atividade mais valiosa em nosso serviço a Deus, permanecer ativos nela e buscar maneiras de participar com maior entusiasmo, mesmo quando não vemos resultados imediatos.
Como podemos imitar o zelo de Jesus por confiar na ajuda de Jeová? Jesus demonstrou sua confiança em Jeová ao continuar a pregar corajosamente, apesar da forte oposição e ódio dos líderes religiosos. Podemos imitar essa confiança, confiando em Jeová para nos orientar por meio da oração, estudando sua palavra e mantendo a fé de que Ele nos fortalecerá em qualquer circunstância. Como podemos imitar o zelo de Jesus por manter uma atitude positiva? Jesus tinha uma atitude positiva e esperançosa em relação à pregação. Embora nem todos aceitassem a mensagem, ele continuou em frente, convencido de que algumas pessoas aceitariam. Podemos imitar essa atitude, mantendo a esperança de que mais pessoas aceitarão a mensagem, alegrando-nos com qualquer resposta positiva e lembrando que estamos participando de uma obra orientada por Jeová com resultados. Fiquem com Jeová, meus amados. Até uma próxima oportunidade.